Tudo começou com mais uma viagem de acampamento em família. Eu, meus pais, meu irmão Andy, minha tia Laura e o tio Ben sempre planejávamos uma viagem de acampamento anual ao redor das montanhas. Todos os anos, caminhávamos um pouco mais alto e um pouco mais longe. Este ano, subimos cerca de 10 milhas junto ao meio caminho ao redor da montanha, que ele acabava em uma planície completamente gramada. Foi bastante agradável, silencioso e impassível, não perturbado pela vida urbana localizada a algumas milhas abaixo da estrada. A única parte ruim foi o fato de não haver um banheiro físico. Então, se você precisar atender ao chamado da natureza, pegue uma pá e tome cuidado com a era venenosa. E lá surgia o pôr do sol. O acampamento já estava montado, já com a fogueira pré-instalada lá no meio. Eu tive uma fucking vontade de mijar e disse à minha mãe que ia entrar nas árvores por um momento. Ela me disse para não ir muito longe e eu acenei com a cabeça como forma de concordar. E então, lá fui eu. Entrei e me movi naquela coleção de árvores o suficiente para ver a luz. A última coisa que eu queria naquele momento era que um dos membros da minha família ficasse espreitando por trás de alguma árvore e transformando aquilo num daqueles momentos constrangedores da vida, sabe? Bom, em meio ao vazio, prendi minhas calças e planejei o meu caminho de volta. Mas, assim como eu estava prestes a deixar aquele local, algo pegou o canto da minha visão. Rapidamente virei a cabeça e, em um lago a poucos metros de distância, havia uma menina lavando as pernas. Fiquei curioso e então fui até lá. Ela tinha o cabelo preto, longo e bagunçado, amarrado em Maria Chiquinha e com umas pontas semelhantes a rabinhos de porco. Ela não parecia muito mais velha do que eu. Parecia ter uns 13 ou 14 anos. Era meio estranho. Ela usava um vestido de uniforme preguiado e rasgado, mas sem sapatos. Suas pernas estavam cobertas de hematomas e cortes. Ei! Eu a assisti terminar de limpar as pernas com a água e se levantar. Ela lentamente virou para mim. A sua franja preta era longa e crescente. Meu nome é Ruben. Eu sorri para ela. E o seu? A neblina surgia enquanto ela permanecia ali, silenciosa, quieta. Então, uma vez que eu mal podia ver as árvores atrás dela, ouvia sussurrar. Lulu. Lulu? Bem, esse é um nome fofo. Então, onde você está instalada? Olhei em volta, mas não dava para ver nada. E não era só isso. O sol parecia cada vez estar mais baixo. Eu posso levá-lo. Ela murmurou suavemente, tocando a minha mão. Sua pele era suave, mesmo com aqueles machucados, mas era muito fria. Eu fiquei quieto por um momento, em conflito, pensando em ir ou não. Eu dei-lhe um sorriso. Pouco depois, aceitei segui-la. Caminhamos pelo andarilho de terra, cheio de folhas mortas e ramos caídos. Naquele momento, ela parecia agir como se fosse a coisa mais cotidiana a se fazer. O bosque nebuloso esmaecia conforme a luz do sol desaparecia. Ela conseguiu me levar até uma antiga casa abandonada de 2 andares, já que a nevoeira engrossava ainda mais. Então, ambos sentamos na varanda e começamos a assistir à escuridão. Você não se sente aflita e com medo, sabe? De viver aqui sozinha nesse bosque? Eu olho para Lulu, silenciosa e descalça. Ela abraçou seus joelhos machucados e manteve os olhos escondidos. Na verdade, mesmo com os homens altos, assassinos e monstros de 4 patas, eu nunca estou com medo. Ninguém me visita de qualquer forma. Ela explicou tão silenciosamente quanto ela falou o seu nome. Eu confesso que fiquei muito surpreso com a resposta dela. Por um momento, eu pensei que ela estava louca, piradinha. Mas, novamente, ela provavelmente já estava ali por algum tempo. Então, de onde você é? De um lugar muito distante.
É muito escuro lá. Eu não gosto muito do escuro. Coisas ruins acontecem lá. Ela tremia por um momento, e então ficamos sentados em silêncio. Por que você cobre o seu rosto? Eu perguntei logo depois de sentir um calafrio. Eu não gosto que as pessoas vejam meu rosto. Um silêncio mais que misterioso apareceu com o vento. Limpei a garganta. Quando você acha que o nevoeiro vai parar? Eu preciso voltar pro acampamento antes que os meus pais comecem a se preocupar, sabe? Eu respondi meio nervoso. Eu olhei pra ela e ela se levantou. E tive um pressentimento estranho sobre ela de repente. Algo demoníaco, triste. E aquilo me abalou. Você tá com fome? Ela perguntou andando até a porta. Sim. Levantei-me pronto para acompanhá-la. Ela entrou na casa e eu também entrei. O interior da casa era muito bem conservado. Não havia quase nenhuma mobília, muito menos poeira. As janelas estavam limpas e o sofá parecia confortável. Diabos, havia até luzes acesas na área da cozinha. Eu sentei-me no sofá, que parecia agradável e bem macio, apesar do seu estofamento aparentemente envelhecido. Lulu tinha ido na cozinha e depois estava voltando, trazendo uma tábua antiga onde estava um prato e uma talher, ambos com um aspecto envelhecido. Sentei-me sozinho comendo a minha sopa. Era adocicada, quente e descia bem. Tinha uma coloração vermelha profunda, com sinais claros de vegetais flutuando. Comi pensando em meus pais. Eu estava fora há muito tempo e nós não andamos tão longe. Eu tenho certeza que se meus pais estivessem me procurando, eu com certeza conseguiria ouvi-los dali. Enquanto isso lá fora, aquele nevoeiro continuava a rolar. Rejeitei meus pensamentos até o término da sopa. E os meus olhos começaram a ficar sonolentos. Coloquei a louça na mesa única da sala e me deitei no sofá. Meu único pensamento naquele momento era sobre a garota que desapareceu na casa enquanto eu adormecia. Fui acordado na escuridão da noite por um grito alto que parecia vir debaixo da casa. Eu me atirei do sofá e olhei ao redor. Não havia nada além de um rangido das tábuas e o uivo da casa. Provavelmente por causa do vento que passava pelas frestas. Eu ouvi por alguns momentos até um silêncio tomar conta do lugar, de uma forma bem misteriosa. Olhei para a mesa e voltei à minha posição. Eu notei que os pratos haviam desaparecido. A Lulu deve ter os pegado. Fechei meus olhos, se rindo de sonolento. Quando eu voltei para minha paisagem de sonhos, um bate alto veio de baixo e eu disparei novamente. Dessa vez, eu fiquei certo de que não era culpa da minha imaginação. E se a Lulu estivesse em perigo? Ela parecia muito frágil para lutar contra qualquer um que pudesse ter encontrado ela. Eu precisava ter a certeza de que ela estava bem. A última coisa que eu queria naquele momento era vê-la com algum dano grave, quando eu poderia ter ajudado. Eu então, cuidadosamente, tomei meu rumo em torno da casa mal iluminada. Eu corri para um banheiro, um quarto, um armário e depois a porta do porão. Porões são muito bizarros. Bom, eu toquei o botão da porta e um arrepio estranho correu lentamente pela minha coluna vertebral. Eu estava relutante em abri-la, mas eu estava pensando na Lulu. Então forcei-me a girar a maçaneta e abrir a porta. Atrás da porta, vi uma escada escurecida. Um forte vento gelado subiu as escadas. Eu tossi algumas vezes, em vista do cheiro desavisado, e depois dei alguns passos para dentro. Conforme eu desci o porão, mais forte o cheiro ficava. O meu estômago começou a revirar e os meus olhos umedeceram. Cheirava a algo apodrecido, e muito desse algo ainda parecia estar espalhado por todo o porão. No fundo, eu encontrei um interruptor e o puxei.
O porão estava agora totalmente iluminado, ou pelo menos essa parte estava. Na esquina daquela sala havia ainda outra porta coberta, com um ferrugem marrom muito estranho. Lulu! Eu gritei olhando ao redor. Não obtive retorno. Eu estava começando a me preocupar. Onde é que ela poderia estar, afinal? Lulu! Eu gritei mais alto, mais ansioso do que antes. Eu corri até o canto daquele lugar. Havia um cabo ali. Usei ele para abrir a porta que estava do lado. Lu! Eu parei de falar, porque o que eu vi naquele quarto me fez botar tudo o que eu tinha comido para fora. Havia uma sala inteira com corpos, cadáveres podres e em decomposição, empilhados ali. Eu vi homens, mulheres e poucas pessoas que pareciam ter a minha idade. Eles estavam esparramados pelo chão. A única coisa que todos tinham em comum eram os rostos. Nenhum deles tinha olhos. Haviam apenas órbitas vazias olhando através de mim, desfiguradas. Eu não consegui lidar com aquilo. Eu me afastei da porta e eu bati em alguma coisa. Virei lentamente e lá estava a Lulu. Braços e pernas todos cobertos de sangue. Eu fiquei horrorizado. Eu pensei que ela era tão doce. Eu não achava que ela pudesse... Eu nem conseguia entender a situação. Eu só estava desejando que aquilo fosse um pesadelo ruim e que nada fosse real. Você viu demais. Ela olhou para mim e seus cabelos moviam-se no rosto, para então revelar a sua pele lisa. Ela não tinha olhos, nem mesmo órbitas abertas. Seu rosto... Eu me afastei dela ainda mais, tropeçando sobre as ferramentas espalhadas pelo chão. Ela passa suas mãos em sua superfície lisa. Meus olhos... Você não pode vê-los agora. De qualquer forma. Ela piscou, mostrando um pequeno sorriso, como se estivesse envergonhada ou mesmo feliz. Mas eu tenho eles. Eu estava congelado. Meu coração estava acelerando em meu peito. Eu mal podia respirar. E então, ela afastou todos os cabelos do rosto dela, manchando de sangue as suas mãos. Vê? A pele em torno das órbitas inexistentes começou a separar-se e sangrar. Ela começou a parecer tão triste, tão dolorida. E após um momento, as suas órbitas profundas aparecem. Agora que você viu... Ela estendeu a mão em minha direção, mas eu a interrompi jogando essa mão pra longe. Afaste-se de mim, sua aberração do caralho! Eu empurrei-a para fora do caminho e desajeitadamente corri até as escadas escuras. E ela me seguiu. Você já viu demais! A sua voz ecoou atrás de mim enquanto eu corria para fora da casa, me afastando por entre as árvores daquele bosque nebuloso. Me dê seus olhos! Olhei para trás e a vi de pé na varanda. Eu não parei até tropeçar em um ramo e cair em uma inclinação no chão. Eu consegui quebrar o meu braço e bater com tudo em uma rocha, fazendo-me gritar de agonia. Deu para ver claramente o osso esticando e uma mancha demarcando meu braço. O sangue estava começando a fluir. Dentro de um momento, ela aproximou-se e sentou sobre meu peito. As suas mãos estavam a centímetros do meu rosto. Eu a chutei e tentei me arrastar até que ela estivesse fora. Levantei e abri meu caminho. Ela continuou gritando pelos meus olhos e eu continuava correndo, desesperado, com o sangue escorrendo da pequena abertura que havia no meu braço. Foi então que eu notei o lago, o lugar ao qual eu havia conhecido, o que significava que meus pais não estavam muito longe. Eu encontrei a árvore que mijei, e no fundo das árvores avistei as brasas e o fogo. Corri o máximo que pude e esbarrei ao chegar ao acampamento. De repente, minha família surgiu de surpresa em meu caminho. Eu estava tonto, envolto pelo meu cansaço. Olhei ao redor e avistei a minha mãe. A sua face estava horrorizada de preocupação. O acampamento era iluminado pela luz do sol ao mesmo tempo que a névoa se dissipava. Eu relaxei por um momento, me sentindo seguro, então fechei os olhos.
Acordei em um hospital e a minha mãe de pé ao lado da minha cama. Em meu braço havia uma sonda de um lado e um gesso do outro. Ela se inclinou para dar um beijo na minha testa. Eu estou tão feliz que você esteja bem. Você sai por 5 minutinhos para ir ao banheiro e volta todo desleixado, com cortes e um braço quebrado. Agora me diga, como você fez isso? 5 minutos? Eu me sentei lentamente. Eu estava fora por 5 minutos. Mas e a garota? O nevoeiro? A casa e os corpos? Querido, não haviam casas na nossa vista do acampamento, nem garotas e certamente neblina alguma. Eu estava congelado. Eu estava em meio ao nevoeiro. Eu vi a garota. Ela pegou na minha mão, me levou até a casa dela e me alimentou. E havia aqueles corpos. Agora, como? Por hora, ganhei alta do hospital. Eram 11 horas e abri meu caminho para casa com meus pais. Uma névoa havia entrado, mas isso era completamente normal àquela hora da noite por aqui. Eu tinha configurado meu despertador quando cheguei ao meu quarto e deitei na minha cama. Eu bocejei lentamente e então fechei meus olhos. Comecei a desmaiar. A casa estava quieta. A imagem da menina estava clara em minha mente. Respirei fundo quando ouvi o seu soluço. Me dê seus olhos. Manchete do dia. Suicídio macabro. Já é o 7º. Um garoto tira sua própria vida removendo os olhos e sangra até a morte. Seus pais o encontraram cedo esta manhã deitado na sua cama morto. Seu órgão visual não foi encontrado.